Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada pela recepção. É com muito carinho, com muita felicidade que a gente vem até aqui hoje. Eu desci porque eu gosto muito de ficar perto do público. Gosto mesmo. Eu sinto um pouquinho de dificuldade em estar longe do público, né? Então eu gosto de ficar mais aqui pertinho. Para cantar a gente até fica ali, mas para falar eu gostaria de falar mais próximo a vocês. Obrigada para quem veio. Mas antes de tudo, né? Por que a gente gosta de fazer uma música antes? A gente sabe que vem muita gente direto do serviço, ou você voltou para casa e a sogra, a mãe, o filho falaram um monte na sua cabeça, e até que você chegue aqui e sente, relaxe, né? A música ajuda muito nisso. Então é nessa proposta que a gente traz a música dentro da casa espírita, para que você realmente nesse momento possa estar calmo, receptivo, que possa receber, que possa realmente vir ao encontro daquilo que você veio buscar. Que a gente é só instrumento de tudo isso. Mas para que a gente realmente comece bem essa palestra e que eu possa também ser instrumento do que o bem, do que a espiritualidade pede de mim, nós vamos fazer uma oração antes. Não é?
Eu vou pedir para a Ana Letícia fazer uma oração para a gente. Bem, vamos começar então a nossa parte falada, né? Eu quis trazer um tema e vou pedir ajuda para vocês de uma visão um pouquinho diferenciada. Eu gostaria de falar sobre fé. Uma palavra tão pequena, né? Fé. Alguém pode me dizer o que é fé? Como é que é o nome da senhora? Dona Ivone. A Dona Ivone está me dizendo que ela acha que é algo que nasce dentro da gente. Com Deus. Ok. Como? Fé. Como que é o nome do senhor? Dejair. O senhor acha que fé é acreditar? Ok. Tem uma senhora aqui. Certo. São Tomé, então, não tinha fé. Que ele queria ver para crer, era isso? Né? Ele até acreditava, mas se pudesse tocar era melhor, né? Dava uma comprovada na fé, né? Geralmente a gente é muito assim, né? A gente até diz que acredita, a gente diz que até sente alguma coisa aqui, mas se Deus puder dar uma prova física para a gente, facilitaria as coisas, né? Vocês não acham? Porque a gente pede uma prova para Deus sempre, né? A gente até acredita que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer as coisas, mas se Ele pudesse materializar isso, ficaria um pouco mais fácil para a gente, né? Vocês sentem assim ou sou só eu? Ainda mais a gente que é espírita, né? A gente sabe que tem do outro lado, sabe que tem consequências, mas se tivesse alguma coisa facilitaria bastante, né?
das 3 pessoas que falaram aqui, falaram de acreditar, falaram dessa força, ligação espiritual. Mas vocês não acham que existem pessoas que têm fé, mas não acreditam em Deus? Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas acreditam muito em si mesmas. Elas acreditam na força do trabalho delas. Elas acreditam que se elas fizerem, se elas trabalharem, se elas plantarem, elas vão colher. Porque é uma consequência lógica daquilo. Você acha que essa pessoa está errada? Né? A fé. A gente ainda quer ver para crer. É difícil até admitir, mas é assim que a gente age. Mas é totalmente compreensível, é totalmente humano, é uma questão de se conhecendo. O Evangelho diz que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão frente a frente, em qualquer época. Essa é a verdadeira fé. Tanto que Kardec disse que se algum dia nós duvidássemos, entre a ciência e a religião, por exemplo, se nós tivéssemos alguma dúvida, que ficássemos com a ciência. Por quê? Porque sabe ainda da nossa dificuldade em acreditar sem ver. Então ele diz, se houver dúvida, fique com a ciência. Por quê? Porque a ciência, ela ainda anda no ritmo da humanidade. Ela vai comprovando aquilo que nós já podemos suportar. Por isso que a verdade é tão difícil, né? Nós não temos suporte muitas vezes para a verdade. A gente até quer. A gente até fala que quer. Mas suportar a verdade é outra coisa. Tanto que a hora que nos lança uma verdade, a gente desaba, né? Eu queria, mas não queria saber tudo isso também. Não precisava ser tão escancarado assim. Então, a ciência, ela vem acompanhando o nosso suporte. Aquilo que é possível para nós suportar psicologicamente ainda. Porque, você vê, Jesus que veio há 2014 anos atrás, a gente ainda não tem suporte para entender. Quanta gente ainda não acredita nele? Eu trabalho com um pessoal que o perfil é de 16, 18 anos. Aí você fala de Jesus, eles falam, mas não é verdade, esse cara não existiu. Eu falei, olha, não, acho que ele não é tudo aquilo. Você acha que ele é filho de Deus? Não é? Eu falei, cara, se ele não era, ele é um excelente marqueteiro. Né? Jesus era muito bom em marketing. Porque um cara que viveu há 2014 anos e até hoje você segue o que ele fala, ele não deixou nada escrito, ele não escreveu nada. Ele viveu por 30 anos só aqui sem deixar nada escrito. Que pessoa espetacular, né? Fala sério. Não é fácil mesmo de acreditar, né? Deve ser difícil. Você lê e você fala, não é possível. Então, essa nossa fé ainda muito frágil, muito faminta de expressões, né, físicas, de expressões materiais, ela está dentro do nosso caminhar. Ela está dentro da nossa evolução. Mas a gente tem que ir exercitando. Porque a fé, no que diz o Evangelho, é aquela certeza de que existe sem ainda ter existido. E fala sério, isso não é fácil. Porque no mínimo vão chamar a gente de louco, né? De insano. Falar, você está delirando. Mas você já conversou assim com a vozinha, aquela que tem uns 80 e poucos anos, e ela fala assim para você, vai acontecer assim, assim, assim. Né? Fala com uma calma, com uma paz, e aquilo acontece do jeitinho que ela falou. É uma visão da vida lá na frente. Ela olha e ela já sente. Você pisa em casa, né? Principalmente vó, né? Vó é terrível, né? Mãe é triste, mas vó é terrível, né? Você pisa em casa, ela fala assim, o que você tem? O que você tem? Quer dizer, é uma visão além. Se você olhar, você pode até falar para ela, não, está tudo bem. Mas ela está vendo algo além. Isso é fé. Isso é fé adquirida no silêncio, na renúncia, no ceder, no calar-se. Mas é uma fé para a gente ainda um pouquinho além, né? Mas como eu disse a vocês, eu conheço pessoas que não têm fé na espiritualidade, não acreditam em nada que seja espiritual, que não seja concreto, que não seja palpável. Mas ele tem uma fé.
Ele tem uma fé que faz ele levantar de manhã, que faz ele lutar pelas coisas, que faz prosseguir. Quer dizer, é um começo, é um início, está nascendo dentro de si. E por enquanto o mais próximo que ele pode ver é isso. Perfeito. A natureza respeita, a espiritualidade respeita, e é assim que caminha. Agora eu não sei no caso aqui, mas eu penso que nós que já estamos aqui, eu não digo que nós estejamos acima ou mais evoluídos, mas eu acho que a gente já deu um passinho, porque a gente já acredita em algo além. A gente sabe que existe alguma coisa, ou a gente sente, ou a gente intui que tem algo ou alguma coisa que não é material. Vocês já sentem isso? Tem alguém lá em cima, né? Deve ter, né? Não sei se é um grupo, não sei se é uma pessoa só, mas tem alguém lá para cima que parece que organizou tudo de uma maneira muito interessante, né? E aí a gente entra na fé em Deus. É uma fé também ainda muito infantil, né? Muito frágil mesmo, muito precisando assim, né? Sempre pedindo um pouquinho de leite para se sustentar, pedindo uma prova, né? A gente quer acreditar, mas parece que você olha, eu acho que principalmente por um motivo. A gente tenta, como a gente não consegue ir até, né, até Deus, nesse sentido de ampliar a visão, né? Como é que a gente compreende esse amor? Como é que a gente compreende essa grandeza? Então a gente tenta trazer Deus para a nossa compreensão. Só para desenhar, né? É você tentar trazer São Paulo para dentro de Pederneiras, por exemplo. Não dá. Não dá para compreender, não dá para você tentar trazer a grandeza do amor de Deus, a grandeza da misericórdia, da justiça dele, para o nosso entendimento. A nossa visão é muito pequena. E aí a gente tenta humanizar Deus. A gente tenta torná-lo humano, para ver se fica mais acessível para a gente, para ver se fica mais compreensível. Vocês acham uma das coisas mais difíceis de acreditar do que o perdão? É fácil acreditar que você pode ser perdoado por tudo que você fez? Então, mas imagina que você pisou na bola. Como diz a moçada, meteu o pé na jaca. E o pior, você fez de propósito. Eu sei que espírita não faz isso, mas vamos lá. Vamos dizer que tinha um obsessor ali te atormentando, aí você fez uma coisa de gosto. Você consegue acreditar que Deus te perdoa? Mesmo. Você consegue acreditar que você não vai passar pelo umbral por causa daquilo? Para o inferno nós não vamos, nem para o purgatório, mas a gente vai ter que passar pelo umbral. Você se perdoa? Você se acha capaz de ter uma ação consciente de que aquilo é errado e você consegue acreditar que você pode ser perdoado por isso? Difícil, né? Não daria para entender, né? Não, eu também, você também sabe disso, mas a maioria acha que não. Porque a gente ainda tem aquele velhinho barbudo bravo. Não é o Papai Noel, né? A gente tem ainda aquele homem que castiga. A gente ainda, a nossa consciência nos pune demais. Porque não é possível eu fazer o mal e a pessoa me amar. Mas tem uma frase que ajuda muito a gente a compreender isso. Tem uma frase que diz assim: me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso. Nós, quer a gente acredite ou não, seremos intensamente amados por dois motivos: ou porque merecemos, ou porque precisamos. Dorme com esse barulho. É difícil, né? Se o marido não lembra do aniversário, a gente já não quer mais falar com ele?
né? Você já quer mandar ele dormir na sala? Que dirá você acreditar que alguém vai te perdoar, independente daquilo que você faça? Me ame quando eu não mereço, porque é quando eu mais preciso de amor. E é assim que a vida trabalha. Aí você fala assim, mas por que aquela pessoa que faz tudo errado tem todas as chances? Porque é ela que precisa. É ela que repete a lição, é ela que precisa fazer de novo. Aí você fala, nossa, mas aquela pessoa não dá valor para emprego, aparece 1000 empregos para ela. Por quê? Porque ela precisa aprender a valorizar. A vida trabalha sempre no sentido da generosidade. Não é no desperdício, é na generosidade. O sentido da vida é o sentido da doação. Toda vez que a gente tenta fazer algo contrário, a gente sofre. Quer ver um exemplo muito simples? Você ama uma pessoa. Não vou julgar aqui se você pensa que ama ou ama. Você ama uma pessoa. Vamos dizer que essa pessoa vai embora, vamos dizer que essa pessoa desencarne, vamos dizer que essa pessoa desapareça. Na nossa pequenez ainda, na nossa ignorância, a gente acha que a partir daquele dia você não pode mais amar. Principalmente aquela pessoa porque ela partiu. E aí, num desejo insano, a gente tenta reter no coração, o coração aqui uma figura, né? A gente tenta segurar o amor, não é isso? A pessoa morreu, você fala, não posso mais, morreu, né? O que eu vou fazer? Ou então foi embora, não merece meu amor, e aí você tenta reter isso. E só para mostrar para vocês qual é o grau de insanidade. De onde vem o amor? De onde vem o amor? De Deus. É a maior força do universo, né? Como o pensamento. Tudo foi criado pelo amor. Tudo existe pelo amor e para o amor. A nossa evolução é para chegarmos na plenitude do ser, que é o amor. E aí nós, com esse corpinho piquititico, tenta reter a maior força do universo. A gente acha que porque está dentro da gente, nasceu com a gente. E no entanto, é a força criadora do mundo. Você acha que você pode retê-lo. Não vou amar mais. Não vou gostar mais. Aí você não sabe por que você tem infarto. Vai ter. Vai ter. Você não sabe por que o peito vai doer. Não vai conseguir segurar. Porque uma das coisas que a gente não sabe, que a gente acredita e que a gente tem fé, é que quando você ama o outro, você acha que o amor está no outro. E o amor é uma propriedade sua. Quando o outro vai, o seu amor permanece. Não vai embora com ele. E a gente acha que vai com o outro. Não vai. A questão é, como é que eu direciono isso? Porque amando, eu vou continuar. Eu queria que fosse aquela pessoa? Queria, mas não é possível. Mas amando, você vai continuar. Mas você pode amar alguém. Você pode transformar esse amor em trabalho. Você pode transformar esse amor em doação. É uma questão de direcionamento. Porque deixar de amar, deixar de pensar, é uma insanidade, não é nem uma ilusão, é ser insano. E nós não fazemos isso? Não fazemos? Quando morre uma pessoa, a pessoa fala assim, não fica pensando nela. Não... Gente, não dá para ser do dia para a noite. É um processo. Alimentar o sofrimento, não devemos. Mas há um tempo para isso e precisa ser respeitado. Essa nossa fé em acreditar que esse amor não é nosso é que nos faz sofrer muito. Por que eu disse tudo isso?
Para essa questão da gente querer sempre trazer o que é grande para a nossa ainda pequenez humana. Né? A gente sempre traz para o mais próximo, porque o que a gente tem referência, certo? Então a nossa fé em Deus ainda é uma fé bastante... Já viu prego na areia? Né? Ele não é fixo, ele não é firme. Eu acredito em Deus, né? Eu vou naquele centro lá, mas eu acho que o passe de lá não é forte, eu vou no outro. Falei bobagem? Não é assim? Aquele médium é forte, porque eu acredito que aquele médium lá é forte. Não é assim que a gente pensa? Né? Eu vou desse centro aqui, mas acho que eu vou lá na igreja também, né? Porque ajuda a fé, dá uma reforçada nela. É o nosso comportamento, mesmo a fé em Deus, e Deus sabe disso, e nos ama mais ainda por isso. Nos ampara. Agora, não quer dizer que Ele não nos eduque, porque a gente pode pedir 1000 coisas para Deus, Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa, né? É isso que Ele vai nos dar, aquilo que a gente precisa, aquilo que é essencial para o nosso crescimento, aquilo que realmente nos fará bem. Porque, como diz um amigo meu, se Deus desse tudo o que a gente quer, a gente era insuportável, não é? Dá tudo que uma criança quer para você ver o que ela vira. Não é assim? Vira um monstrinho, né? Você não dá conta, porque é só sim, só sim. Quer dizer, o não é extremamente educativo, né? O não representa os limites, e a gente precisa também entender isso. Acreditar que nem sempre, quando você teve um não, quando você não foi, na sua concepção, atendido, que aí você fala, não acredito mais. E é por isso que eu digo da nossa fé tão esfomeada, tão necessitada, né? Tão carente. Tem problema? Não. O que é importante? Ter consciência de como eu acredito, por que eu acredito, por que eu não acredito em certas coisas. Essa análise é muito importante. Mas eu vou falar de uma terceira visão da fé, que eu não sei se vocês têm conhecimento. Porque eu falei da fé que nós temos em nós mesmos, né? Falei da fé que nós temos em Deus, que ainda é bem frágilzinha, está bem ali na semente, mas está crescendo, nós estamos aprendendo. Mas existe uma fé absurda. É uma fé que é uma luz, que é a fé de Deus em nós. E eu queria que vocês me dissessem se algum de vocês tem conhecimento do que é essa fé. Vocês acham que Deus não acredita na gente? É? Certeza? Não, né? Difícil acreditar, né? Acredita? Quando você fica 2 anos desempregado, e aí? Você acredita em você depois de 2 anos de desemprego? Você não vai se questionar sobre um monte de coisas? Tudo aquilo que você tinha certeza antes não vai ser colocado em xeque. Você fala, mas eu sou tão bom, né? Fui empregado não sei nem quanto tempo. Como é que eu posso ficar 2 anos sem emprego? Você não ficaria em dúvida sobre a sua capacidade num momento como esse? Não começa? Tem gente que antes já se desespera, mas a gente tem uma hora que você fala, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que até a gente cobra para a gente, porque o sentimento de culpa é tão grande nessa hora, que acho que para a gente não pirar, a gente começa a jogar, né? Porque é tanta crítica que a gente faz para si mesmo nesse momento. Se aquele dia eu não tivesse respondido mal, se aquele dia eu não tivesse não sei o quê, talvez isso não teria acontecido.
Não é assim que a gente faz? Porque aí vem o arrependimento, vem o julgamento. E o bonito no ser humano é isso, né? Ele já faz, ele mesmo sentencia, ele mesmo condena, ele mesmo já... Interessante como a gente é mais poderoso que Deus, né? A gente já dá toda a sentença. Não, eu não mereço isso. Ou então assim, não, eu mereço o que eu estou pagando. Gente, nós não temos visão ainda para nos julgar. Esse é o problema da gente se criticar. Nós não temos a visão completa da nossa história para a gente ter julgamento sobre o que está acontecendo hoje. E é assim que funciona a misericórdia e a justiça divina, porque ela olha o todo. E nós não temos fé nisso. Nós nos julgamos, nos condenamos em cima de um momento, em cima de algo que aconteceu naquele momento. Você foi a vida inteira uma pessoa correta, fez isso, fez aquilo. Por um ato, você é julgado, condenado. E você, às vezes, é o primeiro a fazer isso. Por isso que eu disse da nossa falta de fé no perdão. Nós não nos perdoamos. Principalmente o espírita tem uma conversa de dizer assim, né? Principalmente ele já leu toda a obra do André Luiz. Né? Ele, não, já li toda a obra do André Luiz, não posso errar mais. Como assim, filho? Como assim? Ler não é saber. Ler é tomar conhecimento, é ter informação. Conhecimento verdadeiro você vai ter quando você aplicar essa teoria na prática. Einstein já dizia isso, né? Quer saber se a teoria funciona? Põe na prática. Aí você vai saber se ela funciona. Porque ali é a vida que vai dizer se a teoria que você tem é verdadeira ou não. É ali. Por isso, eu até entendo por que a gente às vezes cobra essa ação concreta. Porque a vida pede isso. Ela pede uma experiência, ela pede uma vivência. Porque é aí que ela fortalece a fé. É na experiência vivida é que a fé vai sendo alimentada. É que você vai conhecendo o outro, sabendo que ele tem possibilidades, que ele pode dizer sim, que ele pode dizer não, que ele pode querer, que ele pode não querer. Fé que o ser humano é capaz de tudo. E aí, Deus olha para nós como se, vamos trazer para perto, né, para a gente poder compreender. Como se ele fosse um carvalho. Nós somos a semente desse carvalho. Então, ele olha para nós e ele sabe que no futuro seremos carvalhos. Porém, nós, como semente, onde nós estamos? Lá no fundo da terra, tudo escuro, você não está enxergando nada. Você vai querer que eu acredite que eu sou um carvalho? Né? Não é assim? Quando você está aqui encarnado, você não lembra, você não sabe. Você está aqui para se descobrir. Então você fala, não, você é filho de Deus, sou, mas o que significa isso? Que fé que você tem nisso? Pode falar. O que o senhor quer dizer com isso? Você acreditar no outro enquanto ele não acredita? Desculpa, eu não entendi. Tá, repete o nome do senhor para mim. Dejaê. Foi muito bom o senhor ter falado isso, porque eu vou falar uma história real que aconteceu. Existia um médium de cura. E ele fazia um trabalho num centro espírita. Ele não falava para ninguém esse tipo de mediunidade que ele tinha. E eles tinham amigos, os dois trabalhavam juntos. E num determinado tempo, esse amigo teve câncer. E esse outro, que era um médium de cura, ele já tinha curado realmente muitas pessoas. Até para o próprio assombro, porque ele não tinha tanto conhecimento desse tipo de manifestação da mediunidade. Ele gostava demais do amigo, tinham anos de trabalho juntos, não só profissional como na casa espírita. E ele começou a aplicar passe, ia lá toda semana. E tudo que um amigo nessa hora pode fazer, ele fez.
E nada resultava. Até que um dia, a entidade que trabalhava com ele, quando ele foi aplicar o passe, falou assim para ele: está tudo certo, você tem todo o direito de ajudar o seu amigo. É um direito. Porém, não esqueça de uma coisa. Existe algo chamado merecimento. Às vezes a doença é a sua própria cura. Às vezes o desemprego é o seu maior bem. Está tudo certo. O senhor pode acreditar, nós devemos ajudar. Mas a gente não pode esquecer que, conforme o Evangelho diz, cada um colherá aquilo que plantou. Se for do merecimento, com certeza ele será curado. Nós seremos agentes disso. Que bom para nós. Participamos. Porém, o resultado só pertence a Deus. Então, o merecimento que eu quero dizer aí não é castigo. Não é essa palavra. É realmente assim. A cada um segundo as suas obras. Devemos, por isso, não fazer? Não, ao contrário, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance. Né? Porém, o resultado não nos pertence. Pertence a Deus. Certo? A mesma coisa, só fechando. O que eu estou dizendo para vocês em relação? Vamos começar a pensar, se ainda não nos é possível acreditar tanto em nós, vamos nos lembrar da fé de Deus em nós. Quando você perceber na sua casa uma doença, na sua casa uma desunião, o desemprego, a inimizade, um filho envolvido com drogas, a perda de um filho, um casamento dissolvido. Eu sei que é difícil, mas silencie um momento e você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim: eu acredito em você. Você é meu filho. Você pode passar por isso, porque isso vai passar. Deus não nos mima, Ele nos educa. Quem educa diz não. Quem educa, tira quando está em excesso, dá quando estamos na escassez. A vida é justa, ela trabalha no exato, no equilíbrio. E Deus sabe que somos carvalhos, mesmo que para nós ainda tudo esteja escuro, tudo ainda esteja extremamente nebuloso. Eu falei para vocês de 2 anos de desemprego, porque em determinado momento da minha vida eu tinha 3 filhos pequenos, um de 4, um de 6, um de 4, um de 2. Eu fiquei 2 anos desempregada. E você se questiona: será que eu não sirvo? Será que eu não sou competente? Aí eu abri o Evangelho às 4 horas da manhã, porque era o horário que eu fazia o Evangelho todos os dias. O Evangelho falava assim para mim: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros que cantam. Não tecem e nem fiam, né? Porém Deus cuida de cada um. Para ajudar, chegava uma amiga em casa e falava assim: nossa, como o desemprego te fez bem, né? Sua casa está linda. Você tem tempo para ficar com as crianças, olha que coisa boa. Aí você ia no atendimento fraterno no centro. Vocês têm atendimento fraterno aqui? Tem? Aí a pessoa virava para mim e falava assim: pensa que eu tenho dó de você? Nenhum. Nada. Se Deus te deu, Ele acha que você é capaz. Seja capaz. É muita fé para a gente acreditar num momento desse, né?
Hoje eu faço parte de um grupo chamado Mão Amiga. Nós estivemos aqui, acho que fazendo um seminário, né? Acho que eu não vim junto, mas o Edgar acho que veio, né? E nós fazemos exatamente esse trabalho, que eu chamo de resgate à dignidade do ser humano. A gente precisa acreditar. Não na proporção que Deus acredita em nós, mas acreditar, né, como dizem os evangélicos, né, que nós somos filhos do dono. A gente precisa saber, reconhecer a origem que temos. Quer queira, quer não, nós somos divinos. Com todas as, me perdoem o termo, palhaçadas que a gente ainda faz. Né? Vamos brincar assim. Mas nós somos filhos de Deus e Ele acredita em nós. Então, quando cada um de vocês voltarem para casa hoje e os problemas estiverem lá esperando vocês, porque eles estarão esperando por vocês, como estará esperando por mim, como estarão esperando por mim. Não vejam de uma forma ruim. Ao contrário, existe um diálogo da vida naquele momento. Não perca. Ouça o que Ele está querendo dizer. Ouça. A vida está conversando com você naquele momento. Há um diálogo preciosíssimo naquele momento. Não perca. Peça ajuda. Esse breve momento de 2 anos que eu passei, tinha momentos que eu encostava e descobri que travesseiro foi feito para chorar, né? Eu não sabia até aquela época. Embora toda a minha tristeza, toda a minha insegurança e toda a minha falta de confiança, eu sentia mãos na minha cabeça, felizes, falando assim: força, você vai conseguir. Eu falava: acho que eu estou louca, né? Não estou normal. Mas não adiantava, eu sentia. Eu voltava, chorava e eu sentia uma alegria que eu sabia que não era minha. Porque eu, como humana, estava desesperada naquele momento. Mas alguém me acariciava à noite, passava a mão no meu cabelo e dizia: força, você vai conseguir, nós estamos aqui. Agora a gente precisa querer ouvir. A gente precisa querer acreditar, querer ver quem somos de verdade. Vocês podem até duvidar do que eu estou falando hoje. É totalmente permitido. Vocês podem até não ter fé no que eu estou dizendo. Mas já que vocês já acreditam em Deus, peça para Ele uma pequena prova. Deus, diga para mim, realmente, eu sou seu filho, eu sou capaz. Porque talvez o maior equívoco que nós cometamos, que a gente comete nesses momentos de prova, é achar que a gente tem que passar por esses momentos sozinhos. Esse é o nosso grande equívoco. E o espírita, então, com aquele conceito, né, de que ele tem que sofrer, ele acha que ele não pode falar para ninguém. E ao contrário, nós somos irmãos, principalmente na dor, principalmente na fragilidade. Peça ajuda. Não precise despejar sua dor no outro. Não precise despejar sua vida, sua lamentação no outro. Mas olhe ao lado, porque sempre haverá uma mão estendida. Deus não desampara ninguém. É difícil acreditar? É. Mas precisamos fazer o exercício. Vamos fazer o exercício da fé. Quando nós voltarmos para casa, no emprego, e olhar aquela situação que nos é tão dolorosa, lembrem-se, junto comigo, para que eu também possa me fortalecer, que Deus acredita em nós. Ele só poderia nos dar essa prova, porque tem absoluta convicção. Ele não tem nem fé, ele tem certeza, porque ele sabe o filho que ele criou. Nós ainda não temos essa fé em nós, mas Deus tem. É difícil acreditar que seremos o Cristo um dia, mas nós seremos. Jesus já falava isso. Mas é difícil, né? É coisa muito grande ainda para a gente acreditar. Mas vamos acreditar no que é possível agora. É possível passar pela prova. É possível passar pela droga. É possível passar pela discussão.
Só não precisa ser só. Só não precisa ser sozinho, porque nós nunca estaremos no céu. Tenham fé nisso, eu peço a vocês, porque Deus tem fé em todos nós. Que Jesus os abençoe. Para mostrar para vocês que realmente a gente tem fé, nós vamos encerrar com uma música chamada Nella Fantasia, que é justamente uma pessoa que ela vislumbra um mundo diferente. Fantasia, no caso, seria um sonho, onde o mundo é justo, onde as almas voam de tanta leveza, onde a noite é mais clara, porque dentro de nós já não existe tanta escuridão, porque já nos conhecemos melhor, já temos a luz dentro de nós, onde o vento sopra e acaricia seu rosto como um amigo. É esse mundo que eu desejo não só para vocês, mas para todos nós. Isso